Oi, vamos lá corrigir. Eu selecionei alguns exercícios para a gente fazer uma espécie de revisão, né? Antes de fazer a avaliação, né? O nosso teste bimestral. Enfim, eu mandei o arquivo por foto e essas fotos são do livro, do caderno de atividades que vem junto com o livro de alguns, né? Ciente de que nem todos têm esse caderno de atividade, eu mandei aí para todo mundo, tá? Mas se você tiver o caderno de atividade, pode fazer no mesmo, tá bom? Não necessita fazer o gabarito no caderno, como eu indiquei, tá legal? Então vamos lá. Então a primeira página que eu selecionei trata do conteúdo variação linguística, tá? Então é o nosso primeiro conteúdo da avaliação. Então eu tenho um fragmento aqui do Drummond, né? Do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade. Poema é Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Tá? Aí eu tenho aí os colchetes com as reticências dentro, indicando que parte do texto foi suprimida, né? Foi retirada. A referência, né? O nome do autor sempre com sobrenome, depois o nome, o livro, poesia completa e prosa, da onde foi retirado o poema, cidade, a editora, ano e a página, tá bom? A gente chama de referência. Enfim, considere as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Então eu tenho aí duas afirmações. Hoje em dia utilizamos a forma costurar no lugar de coser, fato que revela que a língua muda com a passagem do tempo. Correto, tá? A língua evolui, sabemos disso, e que o verbo costurar realmente foi substituído, veio em substituição ao verbo coser. O coser que a gente usa hoje é relativo a cozinhar e é grafado com Z, tá bom? O português antigo, afirmativa 2. O português antigo é mais correto do que o português falado hoje. Não, o que houve foi evolução, né? A língua, ela evolui. Enfim, vamos lá. Então, eu tenho uma alternativa somente correta, que é a número 1. E eu encontro na alternativa B a resposta. Somente a 1 é verdadeira, tá bom? Relacione os conceitos às explicações correspondentes. Então, eu tenho aqui conceitos, né? Linguagem formal e informal, variação histórica, geográfica e social, e os conceitos que a gente vai relacionar. Então, variação da língua ao longo do tempo. É o que acontece aqui com a afirmativa número 2 do exercício anterior. O português antigo é mais correto que o português falado hoje. Houve aí uma evolução histórica, né? Então, quando eu digo que a variação da língua se dá ao longo do tempo também, eu digo que há variação histórica, tá? Então, eu tenho aqui a letra C. Variação da língua na sociedade ou em âmbito social de um grupo. Eu estou falando da maneira de se comunicar, da linguagem de um grupo determinado. Por exemplo, a classe médica, né? Os advogados, os skatistas, né? Um grupo social determinado usa variações, né, próprias e entendidas muitas das vezes por aquele grupo, né? Então eu tenho aí a variação social, a letra E. Uso mais monitorado da língua, o uso mais cuidado, né? Rebuscado, que atende a normas gramaticais, né? Monitorado pela gramática. Utilizado quando não há proximidade entre os interlocutores. Entendam por interlocutores aqueles que participam do processo de comunicação, o que fala, o que ouve, né? Ambos interlocutores. Então,
Quando existe esse uso mais monitorado e não há proximidade, não há intimidade entre as pessoas que participam ali do processo de comunicação, eu tenho a linguagem formal, tá? Agora, em contrapartida, logo abaixo, eu tenho o uso espontâneo da língua, usado em situações em que há maior proximidade, em que exista intimidade entre os interlocutores. Aí eu tenho a linguagem informal, tá? E por último, variação da língua no espaço. Entendam por espaço lugar, né? Lugar geográfico, de acordo com o local que se vive. Linguagem regional, né? O caipira, ele tem ali um modo específico, né, de falar, o sotaque de determinado estado. Então, a variação da língua no espaço, de acordo com o local que se vive, eu tenho aí a variação geográfica, tá? Então, na sequência, C, E, A, B, D de dado, tá bom? Fiz a página 54, que foi a minha primeira selecionada, conteúdo, linguagem formal e informal, variação linguística, preconceito linguístico, né? Volta lá no vídeo, lá na videoaula sobre linguagem formal e informal, para você recordar, ficar com isso bem fresquinho, tá? Para avaliação. O segundo conteúdo que eu selecionei foi acentuação, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, né? A sílaba forte. E algumas regrinhas aí de acentuação que começaram a nos apresentar, né? Oxítonas e proparoxítonas. Muito bem. Eu tenho aqui 56, tá? 56. Eu tenho lá uma receita de pizza, né? No primeiro momento ele apresenta os ingredientes, depois o modo de preparo, mas como isso foi usado como motivo, né, para contextualizar a gramática, então eu não tô lendo os textos, tá? Mas vocês dão uma lidazinha porque é sempre importante. Vamos lá. Alternativa A, a gente vai marcar a alternativa correta, né? Então a palavra orégano é acentuada, pois é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas, correto, tá? Palavra orégano proparoxítona, sempre do finalzinho para o início, considerando as três últimas sílabas da palavra. Eu tenho última forte oxítonas, penúltima paroxítonas, antepenúltima proparoxítona. É o caso de orégano, né? Orégano é uma proparoxítona e por isso é acentuada, porque todas assim são. Sim? É a regra. Muito bem. Então, eu já tenho lá na letra A a alternativa correta, mas vamos ver todas elas. A palavra pó é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em O. Não, né? Pó é uma palavra de uma sílaba só, trata-se de um monossílabo, né? Tônico, então não é uma paroxítona. A palavra químico é acentuada, pois é paroxítona terminada em O. Não, químico é uma proparoxítona, né? Antepenúltima forte, que, né? E aí é acentuada por esse motivo, por se tratar de uma proparoxítona. Tá errado. A palavra filé é acentuada, pois é proparoxítona. Não. Filé tem a última sílaba forte, é terminada em E. Então, quando eu tenho oxítonas terminadas em A e O, seguidas ou não de S, eu acentuo. Essa é a regra que obedece essa acentuação de filé, tá bom? Então, não é uma proparoxítona, é uma oxítona. Muito bem. Então, eu tenho aqui um próximo fragmento, no número 7, a raiva de ser índio, né? E o autor pede para a gente explicar por que Belém e Pará são acentuadas, tá? Belém, palavra oxítona terminada em em, né? É uma regra e acentua-se, tá? Oxítonas terminadas em e no plural ens, também, como parabéns. Muito bem. E Pará? Pará também é uma oxítona, aí é outra regra das oxítonas que terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. O caso de Pará, tá? Terminada em A, oxítona terminada em A, acentua-se também, tá bom? Então vamos lá, na sequência eu vou
ver o conteúdo formação de palavras. Rapidinho, a gente sabe que a gente estudou, né? Existem outros processos, que isso fique bem claro, mas a gente estudou o processo de formação por composição e por derivação. Quando eu parto de um radical para formar uma outra palavra, eu tenho um processo de derivação, que pode ser com acréscimo de prefixo, sufixo, né? Desses afixos chamam-se o prefixo e o sufixo, né? Do acréscimo de prefixo e sufixo, que é derivação prefixal e sufixal, e eu fui um pouquinho além do livro, que é a derivação parasintética, quando esse acréscimo de prefixo e sufixo é simultâneo. Se eu fizer o teste, isolando um deles, e a palavra não existir na língua portuguesa, houve aí a derivação parasintética, tá? Qualquer coisa, volta lá no vídeo, tá bom? Que eu explico mais detalhadamente isso para vocês. E aí, o processo de composição é aquele que eu uso mais de um radical, né? Para formar uma terceira. E aí, são processos diferentes. Então, e esse processo de composição, ele se subdivide em composição por aglutinação, né, quando há alguma mudança fonética, ou por justaposição, quando não há mudança alguma. Então, vamos lá. Infeliz, estou lá na 61, número 18, assim começa. As palavras infeliz, desfazer e inútil são formadas por qual processo? Né? Então, eu tenho o radical feliz, um adjetivo, eu tenho o verbo fazer, né? O radical fazer, e útil, outro adjetivo aqui. Eu acresci, né? Prefixos, pedacinhos antes do radical, in, des e in, e i, né? Que é uma variação do in. Enfim, eu vi aí o processo de derivação prefixal, tá? Onde é acrescido prefixo. Muito bem. Fragmento a seguir. O que é um minhocário doméstico? Não vou ler, tá? Pelo motivo já dito, né? Porque é somente para contextualizar. Então, vamos lá. Ele fala de dois processos aqui, de um processo chamado vermicompostagem, que eu usei a palavra verme, né? E compostagem é a questão de você compor, né? Um composto químico, né? Tem esse sentido. Para formar a palavra vermicompostagem, e houve aqui uma mudança fonética, o E para I, então aqui se houve o uso de mais de um radical para formar essa terceira palavra, e houve mudança, né? Eu sei que é composição, porque eu não parti de um radical só, então não é derivação, já pode eliminar aqui a alternativa que fala de derivação, que é a letra C, né? E superfértil, esse processo de composição não causou nenhuma mudança, né? Fonética, não houve nenhuma mudança, nenhuma perda. Então, eu tenho dois processos de composição, um com perda, aglutinação, e outro sem nenhuma perda fonética, nem mudança. Então, eu tenho aglutinação e composição por justaposição, respectivamente. Então, em qual dessas alternativas eu encontro a resposta? Somente na D, né? Quando ele diz que a palavra superfértil, somente ela é formada por composição por justaposição, tá? Visto que vermicompostagem é formada por composição por aglutinação, tá? Então, é a letra D de dado, tá bom? 20, eu tenho aí alguns processos de formação e palavras aqui na prática. Então, vamos relacionar. Coluna 1, coluna 2. Vamos lá, vamos começar lá pelo finalzinho. Cachorro quente.
tá? Partir de 2 radicais para formar uma terceira ideia, né? Uma terceira palavra, e aí sem nenhuma mudança fonética nessas palavras primitivas aí. Então, cachorro quente trata-se de composição por justaposição de. Realmente eu tenho real, o radical real, eu acrescentei o sufixo mente. Realmente trata-se de um processo de derivação sufixal, letra B de bola. Desleal, leal, o radical, des é o prefixo, o que eu acresci antes do radical, trata-se de um processo de derivação prefixal. E por último, né, eu tenho, só me sobrou o processo de aglutinação, de composição por aglutinação, quando eu faço a junção, né, e tenho alguma mudança ou perda. No caso, boquiaberta, né, houve uma mudança aí fonética e eu tenho então um processo de composição por aglutinação. A sequência C, A, B, D de dado. Ok? 21. Palavras vinagre, já ia, o que é a mente? Vinho, vinagre. Vinagre, pernilongo, de perna longa, né? Característica do mosquito. E cabisbaixo, né? De cabeça baixa. Então, é nítido, né? Que foram usados 2 radicais e que na junção para formar essa terceira palavra aconteceram mudanças. Então, esse processo de composição, onde há mudanças, é chamado de composição por aglutinação. Letra D de dado. Muito bem. E tem lá na página 62, né, só foi selecionado o exercício 23, tá? No exercício 23, finalzinho da página, eu tenho um quadrinho com algumas palavras e aí eu tenho que classificá-las, né? Quanto ao processo de formação. Derivação prefixal, eu selecionei desleal, incapaz e desligar. Tranquilo? Sufixal, né? Orgulhoso, orgulho, sufixo, né? Oso. Orgulhoso. Casamento, que vem de casar, casamento, né? Ambos com sufixos, né? Radicais com sufixos, derivação sufixal. Por justaposição, quando eu coloco, né, os 2 radicais, ou mais de 2, e não há nenhuma perda fonética, nenhuma mudança, então eu tenho nas palavras guarda-roupa e mal me quer processos de composição por justaposição. E para fechar, composição por aglutinação, outrora, que vem de outra hora, olha aí, né? A mudança fonética, e hidrelétrica vem de hidro, água, elétrica, e aí houve aí também mudança fonética, tá? Hidrelétrica, tá bom? Bom, a gente vai fazer a nossa avaliação, né? E aí eu peço que vocês entendam que tem de ser na plataforma a devolução delas para ficar ali registrado. Se trata de um documento, né? A avaliação de vocês. Então, revisem o texto com calma, porque às vezes um erro de digitação causa aí probleminhas, alguns descontos, tá? Então, tenham calma, revisem os textos por causa do corretivo, né? Da correção automática, tá bom? Leiam o que vocês escreveram e pode ser nos comentários particulares, desde que esteja lá, tá? O ideal era que vocês editassem o meu texto, né? A própria avaliação, ela é postada aberta para isso, mas como eu sei que alguns ainda não conseguem, tá? Tô aceitando pelos comentários particulares, tá? Mas é importante que esteja ali, tá? Sem pressa, tá? Com bastante cuidado, com comprometimento, tá bom? Beijo, boa sorte
tá? Então fica assim, fechado o nosso conteúdo, acentuação, classificação por sílaba tônica, tá? As regras que a gente viu lá no livro. Linguagem formal e informal, variedades linguísticas, preconceito linguístico, deem uma olhada nesses conceitos, tá? Formação de palavras por derivação, por composição, tá bom? Então, até amanhã. Beijo.